aqui presente, minha secretária executiva, Cristina Mori, que participou ativamente também de toda essa discussão. Nós estamos aqui hoje no dia porque justamente o povo brasileiro reelegeu o presidente Lula. A gente sabe muito bem que se o presidente não tivesse sido reeleito, dificilmente a gente poderia estar nesse momento aqui, um momento de uma confraternização por conta da assinatura de um acordo inédito, um acordo que a gente contou com a participação, com a assinatura de praticamente todas as entidades sindicais. Foi um acordo que teve aprovação em todas as assembleias, ou quase todas, realmente foi num tempo recorde, que a gente conseguiu, então, garantir um reajuste de 9% a todos os servidores e servidoras civis, além do aumento, dentro do máximo possível que a gente podia, do auxílio alimentação, recuperando um pouco o poder de compra, tanto do salário quanto do auxílio alimentação. É um compromisso com a democracia que foi estabelecido justamente com a reinstalação da Mesa Nacional de Negociação Permanente. A mesa que foi instaurada pela primeira vez em 2003, a pedido do presidente Lula, como uma garantia de um espaço de diálogo permanente com os servidores, que a gente possa ter relações de trabalho que sejam fraternas, de muita escuta e de muito diálogo, e que, claro, como o ministro Marinho falou, nem sempre vamos estar todos contentes com todas as negociações, mas será um canal, claro, sempre aberto à escuta e à discussão. Não por acaso, essa mesa ela foi, sem revogar nada, ela foi completamente desativada a partir de 2016, com o golpe da presidenta Dilma. E não à toa, os últimos reajustes que os servidores tiveram foram, para algumas categorias, até 2017 apenas, para outras até 2019, fruto dos acordos no final ainda do mandato da presidenta Dilma. Eu tive a honra, em nome do presidente Lula, de reabrir a mesa, depois desses 6 anos, nesses longos 6 anos, e em pouco tempo conseguimos chegar a esse acordo com todas as entidades para poder estar aqui hoje assinando esse ato. Então, esse reajuste representa, em primeiro lugar, a retomada de princípios democráticos do diálogo com respeito. Outro compromisso do presidente Lula, presente hoje, é também que tudo foi feito dentro do que estava permitido pela lei orçamentária, e esse foi dito sempre, francamente, para os servidores. A gente tinha um espaço que foi garantido com a PEC da transição. A PEC da transição, como os senhores sabem, foi uma PEC da reconstrução nacional, que permitiu que a gente recuperasse o orçamento de diversas áreas e mantivesse um espaço para que a gente pudesse estar aqui hoje anunciando esse aumento com base nesse grande acordo. Por fim, esse reajuste também representa principalmente uma valorização dos servidores e servidoras e é uma demonstração clara de que o governo não vê os servidores como parasitas, como já foi falado aqui. O governo do presidente Lula, em todos os ministérios, considera que os servidores são essenciais para a realização dos serviços públicos com maior qualidade e melhor garantia de direitos da população brasileira. A valorização dos servidores é, portanto, essencial para esse processo de reconstrução do Estado e dos serviços públicos, com foco principalmente no combate às grandes desigualdades existentes no nosso país. Essa valorização dos servidores não começou hoje. Como eu já disse aqui, vem desde o primeiro mandato do presidente Lula, e também não se encerra hoje. Isso é um processo, é uma mesa permanente de negociação. Vamos, em breve, fazer o protocolo da nova mesa. A gente teve que fazer esse primeiro período uma versão emergencial da mesa. A gente está no processo agora de fechar qual vai ser a composição permanente da mesa. E acho que talvez uma das medidas mais importantes que a gente vai começar também, provavelmente fecharemos o grupo de trabalho na próxima semana com o ministro Marinho, é, de fato, a regulamentação da Convenção 151 da OIT. Essa é uma que trata justamente da negociação coletiva entre governos e servidores públicos, porque com isso a gente quer deixar um legado que proteja os servidores, mesmo que você tenha à frente de um governo alguém que não tenha a sensibilidade e a preocupação do presidente Lula. Que justamente o que a gente viu foi que de 2003 a 2016 foi mantido esse diálogo permanente. Tão logo a presidenta Dilma foi afastada, isso foi completamente abandonado, isso ficou 6 anos praticamente sem nenhum diálogo com os servidores. Isso é necessário também para que não haja ataques, como houve no passado, com diversas medidas antissindicais, que nós sabemos,
né, foi mencionado aqui pelo Rudinei algumas. A gente já no início desse ano, o que estava no nosso alçada direta, fez o decreto para permitir a volta dos servidores que estão afastados para atividade sindical à folha de pagamento, né, eles estavam sem direito a contar o tempo de serviço nesse período. E com essas conquistas, vamos garantir a construção de um futuro melhor para toda a população brasileira. Eu sou servidora pública, meus pais também são servidores públicos, venho de uma tradição de servidores públicos, mas eu acho que o compromisso aqui não é só com o servidor público, muito pelo contrário. Nós, servidores públicos, temos um compromisso gigantesco e essencial com a população brasileira. Somos nós que garantimos que as políticas públicas cheguem até a população, e esse compromisso de valorização do servidor público é um compromisso principalmente com a valorização das políticas públicas, para que a gente possa, de fato, transformar esse país em mais igual para todos, com menos desigualdades e com um futuro melhor para as nossas gerações, futuras gerações. Obrigada. Senhoras e senhores, neste momento, o senhor Presidente da República sanciona o projeto de lei do Congresso Nacional número 2 e o encaminhamento de medida provisória que concede reajuste de 9% aos servidores públicos federais. A sanção do PLN número 2 ajusta a lei orçamentária anual para que seja concedido o reajuste aos servidores públicos federais, conforme acordo realizado com as entidades representativas. A medida provisória, por sua vez, concede reajuste de 9% a todos os servidores públicos federais ativos, aposentados e pensionistas, a partir de 1º de maio. A MP é resultado do acordo firmado entre a bancada governamental e as entidades representativas da Mesa Nacional de Negociação Permanente. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vim aqui, na verdade, só para fotografia. Porque é verdade, eu vim aqui primeiro para dar os parabéns aos dirigentes sindicais e às dirigentes sindicais que participaram da negociação. Segundo, dar os parabéns à Esther e ao nosso companheiro Sérgio Mendonça pela capacidade de conseguir articular tantos interesses diversos e fazer com que a gente tivesse um acordo que pode não ser tudo que as pessoas desejavam, mas é uma coisa muito importante diante do furacão que o Brasil foi vítima durante os últimos períodos. Se tem uma coisa que a sociedade brasileira aprendeu com a passagem do desgoverno que saiu, se tem uma coisa que nós aprendemos é valorizar a democracia. É valorizar a negociação, é valorizar o diálogo, porque esse país passou exatamente quase 6 anos em que não se teve uma reunião com o sindicato, não se teve uma reunião com o governador, não se teve uma reunião com o prefeito. Ou seja, era um país do monólogo. Era um país de um governante que falava com ele e apenas com os seus, e esquecia que a sociedade é composta de muito mais gente, com muito mais interesse do que apenas a turma do presidente da República. E eu acho que vocês, sindicalistas, ontem eu fiz à noite uma reunião com todas as centrais para discutir a questão do salário mínimo, e as pessoas precisam compreender que nós estamos numa fase de reconstrução de um país que foi desmontado. Vocês não têm noção o desmonte que nós encontramos nesse país,
a quantidade de amigos dos homens que estavam em cargos públicos, sabe, cargos chamados de confiança, que a gente não pode desfazer. Eu imaginei que a gente poderia, num decreto só, acabar com tudo. Não é possível, porque também você não pode fazer com que a máquina fique paralisada, ela tem que funcionar. E, aos poucos, você vai ter que ir colocando o servidor no seu lugar, aqueles concursados no seu lugar, e a gente vai ter que fazer concurso em várias carreiras para a gente repor aquilo que tinha desaparecido. Às vezes há uma incompreensão, eu não sei se por má fé ou não, mas toda vez que a gente fala em fazer concurso, algumas pessoas começam a utilizar, começou a gastança. As pessoas não querem compreender, mas sabem que é assim. Mas não querem compreender. Para melhorar qualquer serviço público em qualquer país do mundo, você tem que contratar seres humanos. Você tem que contratar mulheres e homens para fazer o serviço que somente o ser humano pode fazer. Não é porque nós estamos num mundo desenvolvido do ponto de vista digital que a gente vai prescindir do ser humano. O ser humano precisa de ser humano. A nossa relação é uma relação química e nós precisamos de gente atrás do balcão para cumprimentar, para sorrir, para ouvir, para dizer sim, para dizer não. Então você não melhora a educação sem professores e professores, sem funcionários técnicos. Você não melhora a saúde sem mais médicos, sem mais enfermeiros. Você tem que contratar, sem mais hospitais, sem mais UBS. E você não melhora o serviço público sem contratar mais gente. Eu não sei se eu estou certo, mas no IBAMA, por exemplo, que já teve 1.700 trabalhadores, tem só 700. Eu gostaria de colocar um computador lá e não precisar contratar mais ninguém. Mas o computador vai resolver parte de alguma coisa. Mas o que vai resolver de verdade é a gente colocar funcionário para colocar o pé na estrada e para controlar o que ele precisa controlar. Senão não funciona. E assim, vale para qualquer coisa. Então eu quero que vocês saibam que nesse processo de reconstrução vai demorar um pouco ainda, porque tem muita coisa. Eu não sei se algum de vocês já tentou fazer reforma em casa. A gente pensa que a reforma é mais barato. Quando a gente começa a fazer a reforma, a gente percebe que ela fica mais cara do que se você tivesse que começar do zero a fazer uma coisa nova. Vocês têm que saber que esse país está em reconstrução de verdade. Reconstrução de valores, reconstrução da qualidade, reconstrução da quantidade. As pessoas estão mal remuneradas. O Brasil, para contratar uma pessoa altamente qualificada do ponto de vista técnico, de conhecimento, a gente não consegue competir com as empresas privadas. Porque eles acham que o governo paga muito, mas eles pagam o dobro para roubar gente nossa. Sérgio Mendonça é um exemplo. O Sérgio Mendonça é um exemplo. Porque todos nós trabalhamos ideologicamente. Mas se tiver um pouco mais de dinheiro, melhora a ideologia. Mas isso é verdade. E a gente muitas vezes quer contratar uma pessoa e a pessoa diz, eu não vou, porque eu não posso viver com esse salário. Eu não vou largar meu estado e ir para Brasília, sabe? Tenho que pagar aluguel, eu tenho que levar meus filhos, eu tenho que pagar outra escola, então eu não vou. Quantas pessoas boas que a gente quer trazer de todos os estados do Brasil e que falam, não vou, não compensa. Não compensa. Quando o Juscelino inaugurou Brasília e Brasília começou a funcionar, veio naquele momento muita gente que veio normalmente do Rio de Janeiro, de São Paulo. A pessoa via e tinha certa garantia, um salário melhor, que foi piorando ano a ano, casa para morar, às vezes uma melhor garantia de pagamento de aluguel. Isso foi deteriorando, deteriorando, até que a gente não consegue
trazer as pessoas que a gente quer trazer. Então nós temos que melhorar, não tem saída. A gente tem que melhorar o salário das pessoas para a gente poder ter as pessoas de mais qualidade sim. As pessoas fazem um mau juízo de valor do funcionalismo público. Eu lembro quando esse país teve um presidente que chamou todo mundo de Marajá. E era engraçado porque ele falar era uma coisa, mas era engraçado que as pessoas que ganhavam R$2.000 se achavam Marajás. Jogou a responsabilidade da desgraça do país em cima do setor público. E deu no que deu. Deu no que deu. Porque a mania que a sociedade brasileira tem de ser convencida a não gostar de política, a não acreditar em política, achar que todo político é corrupto, todo mundo que não é político é honesto, é que leva esse país a ter eleito o Jânio Quadros com uma vassourinha. É que leva o Bolsonaro a ser eleito pescando marajá. É que leva esse genocida, golpista, a ser eleito presidente da República. Então, eu quero que vocês saibam que enquanto eu estiver no governo, até o dia 31 de dezembro de 2026, o funcionário público brasileiro será tratado com respeito, com decência, com dignidade. Então eu quero que vocês, a Sueli é uma companheira, a Esther é uma mulher de muita qualidade. Ela já trabalha conosco há muito tempo. Mas essa façanha de, junto com o Sérgio, fazer esse acordo, eu não acreditava que fosse possível ela convencer e vocês a convencerem de que era possível ter um acordo unânime entre o governo e o setor público. Por Deus do céu, que eu não acreditava ser possível. E o que aconteceu foi apenas a demonstração. Conversar nunca faz mal. Conversar, dialogar, divergir, convergir, sempre ajuda a gente chegar a um denominador comum. Então eu quero parabenizar os dirigentes sindicais, as centrais sindicais, os servidores públicos, os nossos companheiros deputados. Eu digo sempre que o político precisava aprender a se defender. Porque é normal criar a imagem que político é todo mundo ladrão. Isso está disseminado no meio do povo. Agora, veja que engraçado, meu companheiro senador. Eu, às vezes, acho que se tem uma profissão honesta é do político. Ele pode virar ladrão porque ele é ladrão. Mas a profissão é o único concurso que de cada 4 anos você tem que refazer. Cara, o cidadão fez um concurso na Petrobras, ele vai ficar lá até morrer. Fez um concurso no Banco do Brasil, vai ficar lá até morrer. Fez um concurso na Previdência, vai ficar lá até morrer. Fez um concurso na Universidade, vai ficar lá até morrer. A não ser que cometa alguma coisa muito grave que vai ser exonerado também do serviço público. Mas o político não. O político ele vai para a rua, a mãe dele é xingada, ele é xingado, o filho dele é demonstrado na escola, ele é xingado de tudo quanto é nome. Muitas vezes o político merece ser xingado. Muitas vezes, todo mundo sabe disso. Mas quando você coloca todo mundo no balaio e não consegue fazer a diferenciação de quem é quem, acontece sempre uma coisa pior. O doutor Ulisses Guimarães, na Constituinte, ele dizia: "Ô Lula, você aprende uma lição. Toda vez que aparece um candidato que se diz o rei do combate à corrupção, e toda vez que esse cara diz que quer renovar em nome da honestidade, colocar o cara que não é político, esse cara não é corrupto
Sabe, porque ele não é político, mas quando ele vira político, ele vira corrupto. Só falta uma oportunidade para ele. Então, eu